Louvado seja o nome de Jesus. A paz do Senhor, servo de Deus, serva de Deus. Mais uma oportunidade. Estamos aqui para transmitir uma mensagem de esperança para a sua vida, como fazemos todas as oportunidades que o Senhor Deus nos concede. Este é o canal Palavra de Esperança. Que Deus abençoe sua vida, que o Senhor Jesus abençoe sua saúde, sua família, que Deus abençoe sua vida financeira e que a graça e a paz do Senhor e a paz de Deus que excede todo entendimento seja sobre a sua vida. E a palavra de esperança para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida nesta oportunidade é a obra do Espírito Santo na vida do crente, na vida da igreja. Eu quero tomar por base alguns textos sagrados para mostrar para você o trabalho do Espírito Santo na sua vida, na minha vida, na vida da igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler a palavra do Senhor nesta oportunidade. Evangelho escrito por João, capítulo de número 14 e o versículo de número 17 e 18, a palavra de nosso Mestre Jesus, que diz assim: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não conhece, porque não vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará com vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Meu querido irmão, irmã, esta é a obra do Espírito Santo. A primeira obra do Espírito de Deus na sua vida, na minha vida, é amparar você. O primeiro trabalho do Espírito Santo é cuidar de você. Quando Jesus estava para ser assunto ao céu, ele promete para a sua igreja, aos primeiros discípulos e também a nós que viemos aceitar a ele nesses tempos do fim. Ele prometeu esta promessa: não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ou seja, o Senhor Jesus prometendo: eu não vos deixarei desamparado. Você não está desamparada, desamparado, porque o Senhor Jesus Cristo enviou o Espírito Santo para cuidar de nós. O que é uma pessoa órfã? Uma pessoa órfã é uma pessoa que perde o pai, que perde a mãe. Por exemplo, uma pessoa que sem pai e sem mãe. E o Senhor Jesus Cristo aqui está fazendo esta comparação, usando essa expressão órfão, porque se você sabe, quando alguém perde o pai e perde a mãe, ele fica órfão. Imagina uma pessoa que não tem condições de sobreviver por si só, perder pai, perder mãe, que situação difícil que fica. Então Jesus, conhecendo a preocupação dos discípulos, eles deixam esta promessa: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês desamparados, eu enviarei outro Consolador para que fique convosco para sempre. Louvado seja Deus. Então guarde, esta é a primeira colocação da obra do Espírito Santo na vida do crente, é cuidar de nós. O Espírito Santo está cuidando de você, ele está te amparando. Você não está desamparada, você não está desamparado, porque esta é a obra do Espírito Santo na nossa vida enquanto aqui nós estivermos. Louvado seja Deus. E nós podemos entender, meus queridos irmãos, qual é a outra obra do Espírito Santo na vida do crente, na vida da igreja. Evangelho
segundo escreveu João, capítulo 16, versículo 13 e 14, diz: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. A obra do Espírito Santo também na vida da igreja, na minha vida e na sua vida, é nos guiar em toda a verdade. O Espírito Santo de Deus não nos deixa errar. Quando nós erramos é porque nós é quem saímos fora da direção do Espírito Santo. Meus queridos, para entendermos isto, assim como um cego fisicamente não consegue andar sozinho pela rua, ele precisa de um guia para o guiá-lo para fazer os seus afazeres, os seus deveres necessários. Ele precisa de um guia para andar na rua, para ir ao local. Assim também somos nós, os filhos de Deus, dependemos do Espírito Santo para sermos guiados no lugar certo, aonde precisamos ir de maneira correta. Deixemos-nos ser guiados pelo Espírito Santo, porque Ele nos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo de Deus, Ele é o nosso guia. Por isso, Paulo confirma esta palavra, esta verdade, na carta aos Romanos, capítulo de número 8, versículo 14, dizendo: todos quantos são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Observe que o Espírito Santo de Deus, ele tem esta obra, esse compromisso de guiar os filhos de Deus, os filhos das trevas, os filhos da desobediência, o mundo perdido. Ele não é guiado pelo Espírito Santo, não, porque o compromisso, a obra do Espírito Santo de conduzir é os filhos de Deus, eu e você pode ter certeza disso, que esta obra, o Espírito Santo, ele cumpre fielmente, se nós obedecemos às ordens. O Espírito Santo vai estar sempre dizendo: meu filho, é por aqui que você deve ir, é assim que você deve andar. Meu filho, minha filha, não faça tal coisa. Ele vai nos guiando, e até mesmo na oração, querido, quando dobramos o joelho, o Espírito Santo vai nos guiando a nossa vida para orarmos segundo a vontade de Deus. E também a obra do Espírito Santo é glorificar o nome de Jesus. Como que o Espírito Santo glorifica o nome de Jesus? Através de mim e de você. Nós somos usados pelo Espírito Santo para glorificar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia é clara em dizer que a primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo 20: porque foste comprado com bom preço, glorificai, pois, a Deus, tanto em vosso espírito como no vosso corpo, os quais pertencem a Deus. Então, o Espírito Santo é quem nos conduz a glorificar a Jesus Cristo e a Deus. Por isso que na igreja, este trabalho, esta obra de levar o crente a glorificar a Jesus Cristo não é do pregador, é do Espírito Santo. Eu vejo tantos pregadores mandando a igreja glorificar a Deus, mandando a igreja levantar a mão, mandando a igreja fazer isso, fazer aquilo. Meus queridos, o pregador, o homem de Deus, ele não precisa fazer nada disso, basta ele pregar a palavra e o Espírito Santo então cumprirá a sua missão, glorificar a Jesus Cristo
é obra do Espírito Santo. Então deixe o Espírito Santo usar a igreja para glorificar. Deixe o Espírito Santo, meu amado amigo, companheiro de ministério, deixe o Espírito Santo realizar a sua obra, porque isto é obra do Espírito de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E nós podemos entender, querido, que esta obra é tão maravilhosa, esta obra é tão gloriosa, a obra do Espírito Santo de Deus. Outra obra do Espírito Santo de Deus na vida do crente, ainda aqui no Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo 26, disse o Senhor Jesus Cristo: mas quando vier aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É obra do Espírito Santo ensinar a nossa vida. O maior ensinador é o Espírito Santo. Ninguém pode ensinar a verdade de Deus a não ser pelo Espírito Santo. Ninguém aprende a verdade de Deus a não ser pelo Espírito Santo. Nós precisamos aprender com o Espírito Santo. Ele é o nosso ensinador. Outra obra do Espírito Santo é fazer-nos lembrar de tudo quanto Jesus falou. É por isso, meu amado, querido irmão e irmã, não te preocupem em ler a Bíblia e pensar que você vai esquecer. Eu leio a Bíblia, mas eu esqueço do que eu li. Não há problema nisso. Por isso que o Espírito Santo veio. A sua responsabilidade é ler a palavra, é ouvir a pregação do Evangelho. Nem tudo a gente guarda no momento, mas o Espírito Santo, ele é responsável de nos fazer lembrar tudo que nós ouvimos e tudo que nós lemos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. É obra do Espírito Santo lembrar o que nós ouvimos. Por exemplo, tem mensagem que nós ouvimos há 5 anos atrás, e no momento certo, o Espírito Santo, na ocasião certa, na oportunidade certa, o Espírito de Deus, ele faz te lembrar uma palavra que você ouviu há 5 anos atrás, e aquela palavra que você ouviu 5 anos atrás, e que o Espírito Santo te lembra, você vai entender a razão daquela palavra. Isto é obra do Espírito Santo na minha vida, na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Espírito Santo, ele veio com essa missão, querido. Ele é o maior ajudador da igreja, o ajudador do crente. Na carta aos Romanos, capítulo de número 8 e o versículo de número 26, diz as Santas Escrituras desta maneira: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemido inexprimível. Olha, da mesma maneira, o Espírito ajuda a nossa fraqueza. O que é nossa fraqueza? Aqui é quando você tem vontade de orar e não consegue. É quando você quer orar e você não tem palavra. É quando você quer orar e não tem força. É nesse momento que o Espírito Santo se manifesta para nos ajudar. Ajudar nós orarmos de maneira certa. É nos dar força, nos fortalecer, nos dar ânimos, nos dar vigor, para que possamos ser conduzidos à presença de Deus. Isto é obra do Espírito Santo na sua vida. Esta é a obra do Espírito Santo na minha vida. Meus amados e queridos irmãos, servos de Deus, a obra do Espírito Santo na vida da igreja é algo glorioso. Ninguém mais poderia fazer isto a não ser o Espírito Santo. Sabe por que nós oramos? É porque o Espírito Santo nos guia a orar. Porque sem o Espírito Santo
nós jamais conseguiríamos orar segundo a vontade de Deus. Sem o Espírito Santo, querido, jamais conseguiremos entender a revelação bíblica. Sem o Espírito Santo de Deus, jamais teríamos condições de permanecer na esperança da volta de Jesus, porque aqui nós lemos em João 16, verso 14, e que Ele nos anuncia o que há de vir. É o Espírito Santo que está anunciando a nós a vinda de Jesus Cristo. Então tudo isto é obra do Espírito Santo, e você deve glorificar o Espírito Santo por estas obras maravilhosas que Ele realiza na nossa vida. Dependa do Espírito Santo, deixa Ele fazer na sua vida o que Ele quer, porque a Bíblia diz que é Ele que nos aperfeiçoa até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. E aquele que começou a boa obra em vós, Ele vos aperfeiçoará até o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. São obras maravilhosas, obra do Espírito Santo de Deus. Nós podemos entender ainda pela Bíblia Sagrada que a obra do Espírito Santo de Deus é testificar conosco que somos filhos de Deus, ou seja, o Espírito Santo sempre confirma a nossa filiação com Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16. Ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Eu estou falando da obra do Espírito Santo na vida do crente, na vida da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Em outra oportunidade estarei falando da obra do Espírito Santo no mundo, mas esta mensagem eu estou trazendo diretamente para você, serva de Deus, servo de Deus. Esse é o trabalhar do Espírito Santo na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, e por isso dependemos inteiramente dele. Outra obra do Espírito Santo na vida da igreja está registrado na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 12 e o versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Outra obra gloriosa do Espírito Santo é manifestar os seus próprios dons na vida de cada um para aquilo que for útil. É o Espírito Santo que reparte os dons na igreja. Ele que reparte os dons espirituais no corpo da igreja. Na vida de um crente, ele manifesta o dom da cura. Na vida de um crente, ele manifesta o dom da profecia. Na vida de outro crente, ele manifesta o dom de maravilha. Na vida de outro, ele manifesta o dom da interpretação das línguas. Na vida de outro, ele manifesta o dom da palavra de sabedoria. Na vida de outro, ele manifesta o dom da ciência, do conhecimento. Em outro crente, ele manifesta o dom de discernir os espíritos. E assim ele vai fazendo a sua obra na vida da igreja. Meus amados e queridos irmãos, nós precisamos valorizar mais a presença do Espírito Santo em nossa vida e no meio da igreja. Precisamos valorizar mais a presença do Espírito Santo em nosso meio. Precisamos dar mais ênfase ao Espírito Santo no meio da igreja. Quantas vezes em um culto não se fala do Espírito Santo de Deus, sendo que é Ele que está com a igreja, é Ele que está cuidando de nós. Não foi por uma causa que o Senhor Jesus Cristo manda João escrever as 7 cartas, 7 igrejas da Ásia, e ele termina dizendo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz
as igrejas. É o Espírito Santo que fala na igreja. É o Espírito Santo que está falando conosco. Então, queridos irmãos, estas são as obras do Espírito Santo. Não apenas essa que falei, apenas são algumas. Se eu for falar aqui, discorrer toda a Bíblia, mostrando para você o trabalho do Espírito Santo na igreja, ficaria aqui alguns minutos a mais, mas eu não quero ser extenso nesse vídeo. Eu só quero mostrar para você que o Espírito de Deus está cuidando de você. Ele está te guiando pela verdade. É Ele que te leva a glorificar a Jesus Cristo. É Ele quem te ajuda a orar. É Ele que te ensina. É Ele que faz você lembrar tudo quanto você já ouviu e já leu na palavra de Deus. É Ele, o Espírito Santo de Deus, quem te usa pelos dons espirituais. É o Espírito Santo, o responsável da obra de Cristo em nossa vida. Que Deus lhe abençoe. Fique com esta palavra de esperança. O Espírito Santo está cuidando de você. Oremos nesse momento. Glorioso Deus e poderoso Pai, no nome de Jesus Cristo, ó Deus, obrigado por esta oportunidade. Senhor, esta é a palavra de esperança para a minha vida e para a vida dos seus filhos, que o Espírito Santo está cuidando de nós. O Espírito Santo está falando conosco, está nos conduzindo, nos guiando em toda a verdade. Pai, continua despertando a tua igreja e que a igreja valorize mais a presença do Espírito Santo em nosso meio, que os ministérios, que os obreiros dê mais liberdade ao Espírito Santo para continuar fazendo a sua vontade, fazendo o seu querer em nosso meio. Pai bendito, abençoa esta vida com a graça, a bondade e a tua misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus.